minutos. Ó, a CPI da Covid, ela, depois de 6 meses, né, essa CPI caminhando, coisas pra lá, a despeito de eu achar certo, achar errado, finalmente terminou e o relatório foi aprovado ontem por 7 votos a 4, né, com a aprovação do relatório, a comissão de inquérito agora vai aí para as outras etapas, né, o relatório foi aprovado pelos senadores, tem 1.289 páginas e responsabiliza o presidente Bolsonaro por considerar que ele cometeu aí pelo menos 9 crimes, é o que está no relatório isso, né? E o que chamou muito a atenção ontem, depois de praticamente 10 horas de sessão lá, e leitura de relatório e voto e tal, o que chamou muito a atenção foi a fala do senador Renan Calheiros, porque ele coloca adjetivos aí pro presidente que não sei se passam da conta. Vamos ouvir, eu quero ouvir o que dizem os meus amigos aqui. O caos do governo Jair Bolsonaro entrará para a história como o mais baixo degrau da indigência humana e civilizatória. Reúne o que há de mais rudimentar, infame e sombrio da humanidade. Sabotou a ciência, é despreparado, desonesto, caviloso, arrogante, autoritário, com índole golpista, belicoso, mentiroso e agiu como um missionário enlouquecido para matar o próprio povo. Esse relator está sobejamente convencido de que há um homiciado no Palácio do Planalto. Sua trajetória é marcada pela pulsão de morte, pelo desejo de exterminar adversários, de armar a população e cultuar carniceiros assassinos como Brilhante Usta, Augusto Pinochet, Alfredo Stroessner, Hitler e outros infames que completam a galeria tenebrosa de facínoras da humanidade. Bolsonaro está ao lado de todos. 7 horas e 47 minutos. Repita. 7h47. Quem, Rafael? Como dizia o Barroso, né? Mau sentimento, mau presságio, é um discurso vazio, indelinquente ou delinquente, né? Extremamente sem sentimento algum, senão de ressentimento, tristeza na sua fala. Por quê? Não está o poder na tua mão, né? Então por isso que você tá desse jeito. Usou palavras bastante fortes, né? Robustas, algumas palavras que eu nunca nem vi. E trazendo um discurso bastante político, né? Porque essa CPI se resultou apenas em um palanque político, né? Com um gabinete paralelo, onde o próprio presidente da CPI já se encontrou várias vezes com o Lula, né? E o que eu acho disso? Eu acho que vamos ter que prender as nossas tias, nossas vós, que diziam para nós: tá com ressaca? Toma chá de boldo, porque isso também poderia ser configurado, inclusive, como charlatanismo. Então, acho que esse tipo de situação aí que estão acontecendo no Brasil, é isso que acontece, né? Isso resulta o quê? Aumento do dólar, crise econômica, aí querem jogar tudo para as costas do presidente Bolsonaro. Por quê? Porque é uma instituição, né? A CPI, o Senado Federal, usufruindo das suas prerrogativas para fazer um show de horrores. Um show de horrores para movimentar, sendo que no mundo inteiro, já disse aqui ontem, inclusive, né, quase 5 milhões de pessoas morreram por conta da Covid, uma pandemia mundial, e só o Brasil está sendo responsabilizado por isso. E só o Brasil não, só uma pessoa, o presidente Bolsonaro. É complicado. Quem é ele perto? Quem é ele? São 80 indiciados, não é só ele. Mas é ele que é o presidente, que ele é o chefe da nação. Tá imbuindo a ele todos os crimes, esses 9 crimes. 9 crimes. Ah, pelo amor de Deus. Ô Humberto, o Renan Calheiros pegou pesado com o presidente ou não? Ele tá no papel dele? Mas o Renan Calheiros foi um lorde. Foi muito elegante com o presidente. Diante das palavras que o Bolsonaro costuma usar comumente e das várias ofensas que ele fez, inclusive às vítimas da Covid, Renan Calheiros foi muito educado. Agora, independentemente da linguagem que foi usada pelo Renan Calheiros, eu acho que a CPI é resultado de uma constatação de fatos e de uma realidade jurídica que de fato houve o cometimento de vários crimes na condução dessa pandemia.
né? Crimes contra a saúde pública, há indícios aí fortes de corrupção na questão da compra da vacina, né? Charlatanismo e todas essas questões que foram relatadas pela CPI, o indiciamento de diversas pessoas, inclusive eu acho que até do deputado federal Ricardo Barros também está indiciado aqui nessa CPI, né? E o que nós esperamos é que a CPI, que do resultado dessa CPI nós possamos ter efetivamente as consequências, né? Então, as aberturas de crime no Supremo Tribunal Federal e que o Congresso Nacional, com base desse relatório da CPI, abra o processo de impeachment do Bolsonaro e que o Bolsonaro seja condenado também no Tribunal Internacional Penal, que é o lugar que ele merece, passar para a história como um dos maiores genocidas da humanidade. Caraca, olha, eu não sei qual que é o pior, Mao Tse Tung, ou Hitler, ou Bolsonaro. Meu Deus do céu, Pamela Bussolini. Eu quero saber onde é que está a concentração, onde que estão os campos de concentração aqui no Brasil para tentar colocar ele como, por exemplo, nazista. Isso aí é um crime, isso é uma calúnia. Em Manaus no início da pandemia. Claro, o governador não tem culpa nenhuma, coitado, né? Que comprou, inclusive, em lojas de vinho respiradores que até hoje nós estamos esperando. O Bolsonaro é exímio em transferir responsabilidades. Ele não tem responsabilidade no país. Responsabilidade que o STF decidiu, dizendo que o governador decide do estado. Prefeito, município e o Bolsonaro não mexe. Bolsonaro não mexe. A mesma decisão do STF não eximia o governo federal também da responsabilidade. Ajudou e fez. Pamela Bussolini. Eu fico muito preocupada quando a gente usa a palavra genocídio para esse caso aqui do governo federal, porque eu fico imaginando as famílias dos judeus, né, que sofreram no Holocausto ouvindo isso, deve doer, né? Mas assim, essa CPI foi um merdelê danado, né? Quando a gente acha que não dá para piorar, a gente vê essa fala aí do Renan Calheiros. Por que eu falo que não dá que a gente pensa que não vai piorar, mas piora? O governo federal, em princípio, né, disseram que a gente não pode investigar os governadores, os prefeitos, porque isso, porque aquilo, mas agora estão acusando o presidente da República como se eles pudessem. Então, assim, eles passam por cima da lei o tempo todo, é aquela confusão danada. E eu fico, assim, me perguntando, né, se um governo que destinou mais de 1 tri em auxílio emergencial, em medidas de combate à pandemia, em auxílio para as empresas, se esse governo é genocida, eu não sei o que é, Paulo. E outra coisa, só o estado da Bahia, por exemplo, eu vou citar um estado que, se eu ficar citando os 26 aqui, a gente vai com o programa até amanhã, o estado da Bahia recebeu mais de 60 bilhões para combater a Covid. Isso só para combater a Covid. E outra, agora fala para mim, 60 bilhões, eu não tô falando de milhões, a gente tem que acordar. Eu tô falando de milhões, de bilhões. Então, assim, 60 bilhões dava para resolver os problemas do Nordeste inteiro. Mas onde está esse dinheiro? Cadê o legado que ficou desse dinheiro? Tem algum hospital? Tem leitos a mais que ficaram para a população? Não, sumiu. O que a gente viu é o consórcio Nordeste, por exemplo, que ninguém quis investigar na pandemia, comprar respiradores, gastar 50 milhões e não receber nenhum. E isso foi no país inteiro. São mais de 180 operações da Polícia Federal para ver onde foi parar o nosso dinheiro, mas na CPI ninguém comenta. Então, eu já falei várias vezes aqui, essa CPI só serviu de palco político, realmente. Infelizmente, perseguiu quem eles queriam perseguir, blindou quem eles queriam blindar, e o resultado é esse aí. Essa fala lamentável, usando falas como genocida para uma pessoa que, inclusive, foi pedida no STF de agir, mas apenas ficou ali como um pagador de contas, que o dinheirinho foi pro bolso de muita gente. Fernando Tupan. Eu não te ouço. Vamos lá, Fernando. Tá baixo o teu volume, eu ouço, mas tá muito baixinho, Fernando. Eu acho que aí, vai lá. O que deve estar acontecendo... Boa. Vai. O que está acontecendo assim, eu fico revoltado com o patrulhamento ideológico da esquerda para cima do presidente Jair Bolsonaro. Eu nunca vi uma coisa dessa. Paulo Caetano, nós temos 250 milhões de pessoas. 600 mil morreram. Eu gostaria de saber aonde que ele é o genocida. Genocida foi a esquerda que fez durante os governos Lula, que compraram refinaria por milhões e não custava tantos milhões.
Compraram por 400 milhões de dólares e custava 40. Isso é querer matar o povo brasileiro. Isso é irritante. Olha, eu vou falar uma coisa, eu tô ficando assim bastante transtornado com o que vem acontecendo, com o que a esquerda vem fazendo. Olha, eu critico o Bolsonaro por várias medidas, principalmente econômica. Estou achando que ele perde a eleição devido à alta da gasolina, devido à alta do botijão de gás, que ele não resolveu deixar esse dólar alto e não tem como. Desde o período do Temer, da Dilma, já se previa o dólar bastante alto, que realmente acaba matando com a economia brasileira. Você exporta, mas o que acontece? Aqui nós estamos morrendo, nós estamos definhando. Isso tem que acabar. E eu te falo, nem Lula, nem Bolsonaro, se continuar desse jeito, vão servir para o Brasil para a partir de 2023. Ô Luiz Neto, você concorda com o Renan Calheiros? E outra coisa, depois de tudo isso aí ainda, o deputado federal processou o próprio Renan. Excelente. Já processou o Renan Calheiros por... Deixa eu achar aqui, ó. Não consigo achar, rapaz do céu. Eu vou achar. Calma, Luiz Neto. 1 minuto que eu vou achar. Eu me perdi aqui. Não, fica tranquilo. Seu tempo é o meu tempo. Só não é o do Carioca. Abuso de autoridade e denunciação caluniosa. Exatamente. É isso? Ele é abusado? Se tem uma coisa que ninguém pode negar, é que o deputado Ricardo Barros promete, ele cumpre, né? Então processou, muito bem processado. Essa CPI, ela cairia muito bem se ela não tivesse cunho político e não fosse especificamente na tentativa de prejudicar o governo. Acredito que mais coisas deveriam ser investigadas, assim como o consórcio do Nordeste, como os governadores, prefeitos. A Pamela falou sobre 180 operações da Polícia Federal. Acredito que se investigasse inúmeros municípios aí em todo o país, serão muito mais operações. O dinheiro do governo federal foi destinado na responsabilidade de prefeitos e governadores e a gente sabe que muita coisa que deveria ser feita com esse dinheiro não foi feita. Um reflexo disso foi muito bem citado aqui, Manaus. A falta de eficiência do governo de Manaus causou aquele atentado à vida que a gente viu. Então, jogar a responsabilidade no governo federal nada mais é que politicagem, porque as verbas foram destinadas, a gente tem que responsabilizar todos os gestores, inclusive o filho do senhor Renan Calheiros, que é governador, né, e que tem muitas explicações para dar. Acredito que o Congresso Nacional vai fazer esse trabalho nessa linha para saber o que de fato aconteceu com o dinheiro que foi destinado. Tudo fora isso, Paulo, acredito o seguinte, que é uma tentativa política, na tentativa de enfraquecer o governo, de prejudicar as eleições e de voltar aquele pessoal que era da barganha, que estava todo mundo ali, que todo mundo discutia, igual aqui, como nós estamos fazendo o microfone, e que no final estava todo mundo sentado na mesa, dividindo os pães. Aguinaldo Vieira, o Renan Calheiros falou um monte sobre o presidente e dentro desse pacote todo, o Ricardo tá cumprindo o que prometeu. Disse que ia processar e processou mesmo. O PP fala, o PP faz, né? Agora é muita inocência sua, Luiz Neto, acreditar que uma CPI não seja política, né? Que são feitos. É feita por políticas... Então é mentira, Aguinaldo. Então é mentira na tentativa. A gente não pode, então, dar lisura a essa CPI se ela é uma CPI mentirosa, se ela tem cunho político de prejudicar as pessoas. Só isso. Humberto, você quer mais alguma coisa? Eu acho que só para finalizar bem rapidinho essa questão, que foi inclusive uma polêmica jurídica, né? O termo genocida ou do termo crimes contra a humanidade. Por que o Bolsonaro foi genocida? Porque ele apostou intencionalmente, sem comprovação científica nenhuma, na imunização de rebanho e deixou a contaminação correr livre. Essa que foi a realidade. Por isso que ele é um genocida. Porque isso foi intencional. Ao não vacinar, ao atrasar a vacina, ele queria o quê? Que a contaminação fosse mais rápida para atingir a imunização de rebanho. E nisso nós tivemos um número excessivo de mortes. Fora as subnotificações, né? Que ninguém mais lembra. Eu posso... Vai. A gente tem que lembrar que quando estavam falando em imunidade de rebanho, a gente não tinha vacina ainda, né? O próprio Boris Johnson, lá do Reino Unido, também
no desespero, né, que acho que foi um desespero para todos nós, né, no mundo inteiro, também apostou nisso. Mas querer culpar agora, depois que saiu vacina, tudo, coisas que aconteceram lá no passado, eu acho muito leviano. E falando nisso, em voltar no passado, só rapidinho, Paulo, sobre Manaus. Manaus está em crise há anos. Inclusive, em 2018, quando o Bolsonaro assumiu, os médicos de Manaus pediram para os deputados irem a Brasília e pedir intervenção na saúde de Manaus, intervenção federal, assim como foi feito no Rio de Janeiro com a segurança. O governo federal tinha dado ok para interferir lá e ajudar. Mas o governador de Manaus, o atual, pediu para os deputados virem embora. Isso que já estava tudo fechado no governo federal, porque o governo federal não era para se meter em Manaus. Então, desde aquela época, Manaus está muito mal. Então, agora, com a pandemia, tudo piorou. Mas estão jogando na conta do governo federal, como tudo está sendo feito aqui no Brasil. Tudo é culpa de uma pessoa só. Eu acho isso muito raso. A gente precisa evoluir um pouquinho para tirar o Brasil dessa. Tchau, Pamela. Tchau, Paulinho. Tchau, Luiz Neto. Tchau, Paulo. Tchau, Paulo. E... Tchau, Paulo. Tchau, Aguinaldo Vieira. Um abraço a todos e até amanhã. Tchau, Kim Rafael. 3-0 Tupã hoje, hein? Flamengo contra o Atlético Paranaense. Tchau pra todos. Tchau, Fernando Tupã. Eu acho que o Carioca que falou primeiro vai ser um dia de vitória, mas do Atlético Paranaense. Quando foi o jogo domingo mesmo contra o Fluminense? Ó, eu quero lembrar você, a vergonha não é perder pro Fluminense. A vergonha é deixar o John Kennedy, o nome dado em homenagem ao ex-presidente americano, assassinado na década de 60, marcar 2 gols. Isso é vergonhoso. E o Kennedy também joga no Flamengo, então o John Kennedy tem mais força. Eu aposto com você, Fernando Tupã, que um rubro-negro vai pra final da Copa do Brasil. Quer apostar? Olha, em 2019 aconteceu a mesma coisa. Quem foi o campeão? Vasco. Foi o Vasco, Tupã. Não vou falar de 19, não. 19 ganhamos tudo, Tupã. Tchau. Eu quero agradecer. Copa do Brasil. Tá certo. Eu quero agradecer a presença do Humberto Boaventura, advogado, esteve com a gente aqui. Humberto, muito obrigado pela sua presença aqui na Jovem Pan com a gente hoje. Muito obrigado. Só um detalhe, a final da Copa do Brasil não é Montevidéu? Não, a da Libertadores, né? Ah, tá, que eu imaginei, porque todo ano agora é time brasileiro, a Libertadores virou uma Copa do Brasil, né? Mas bom dia a todos e obrigado pelo convite, tá? Tá certo. Carioca, fala o que vem por aí. O que vem por aí. Agora, o Aguinaldo tem uma aí que eu tenho certeza que aqui na bancada todos somos. Like a Virgin. Madonna. Não, tem gente que. Tem gente que. Aguinaldo. Realmente é verdade. Like a Virgin, Love do tempo. Canta só um pedacinho. Ele sabe da Madonna. Canta só um trechinho. Like a Virgin. Você viu que até o tom é igual. A Pamela gosta da Madonna, ela gosta. Eu gosto das divas, adoro. Vai. Manda aí, Aguinaldinho. Tá inteirona ainda, mais de 60, hein? Tá inteirona. Inteirona. Lembro do Pátio São Miguel aqui em Maringá, que era um restaurante ali na Luiz Gama, próximo do emprego do Luiz Neto. Luiz de Camões. E era 24 horas. Por que emprego do Neto? Não é que ele trabalha. E hoje se não me engano, é um restaurante Barolo, mas era lá nos anos 90, o Pátio São Miguel já funcionava 24 horas, né? E eu acho que Maringá também já me lembrou de um bar que você ia. Já funciona 24 horas, eu acho interessante. Já tem movimento para isso, né? Já é uma grande cidade, tem muita gente da região também. Acho que Maringá poderia voltar a ter alguns locais 24 horas. Você falou de restaurante, eu vou te lembrar do almoço. Carioca quer te pagar um almoço hoje. É verdade. Hoje é Voeva, Aguinaldinho. Hoje é Voeva. Hoje é o dia. Tá no calendário, no calendário. Toda quarta-feira? Quarta-feira, Voeva. Como que é? Alcatra? A grossura? Alcatra é o quê? Como é que é? 1,5 centímetro. 1,5 centímetro, Aguinaldinho. Bom, o Aguinaldo já foi lá. Quem não foi lá ainda foi o Kim. Você pensa que não é aquele bifinho de restaurante, é aquele tipo papel chamequinho, sabe? Havaiana. Tipo cortado. Não, cortado igual sulfite. Fininho, não. O Silvio Maia foi conosco na semana passada e ontem ele já mandou uma foto. O Silvio Maia voltou lá. Virou residente. Cara, ele foi lá fazer uma disputa com o Vardão. Vou te falar um negócio, todos os almoços importantes que eu tenho, quando vem gente de Você fora, vai no Voeva. Eu levo no Voeva. Pra deixar uma boa impressão de Maringá. Eu tô sabendo, tem ouvinte me contou que te encontrou por lá. O Luiz Neto já tá indo direto lá. É aquela comisinha da Voz domingo, você encontra de domingo a domingo lá na Carlos Borges 969. O que te lembra, Aguinaldo? A Carlos Borges 969, telefone 3025 4515. Esse é o telefone para que você possa fazer uma reserva, 3025 4515.
é a essência da comida caseira, ó, bisteca, alcatra, a pama, acho que como tudo isso aqui, ó, bisteca, alcatra, ovo, batata, polenta, salada, vinagrete e, obviamente, tem uma sobremesa, Caramba, eu Pamela. como de tudo, eu não sou fresca, Eu não. tô ligado. Como é que você mando faz bem. pra manter o corpo depois, hein, Pamela? Academia, né? A gente Academia. malha pra poder comer bastante. Claro, Não leva o Kim, não, viu? Tchau pra vocês. O Kim Não, não. vai dar despesa. Mandar um Tchau, abração tchau. pra Josi e pro Léo. Você fica dando a letrinha pro Agnaldo, ele fica dando aquela olhadinha ali. Olha lá, pra você. Rapaz, O Aguinaldo é uma eu figura. fico morrendo de medo aqui. Quando você dá esse teaser, ele olha de lá pra cá com aquela carinha de que vai responder. Eu falo, deixa eu terminar. O Aguinaldo Vamos lá. tá pensando sexta-feira que a gente vai antecipar o Dia das Bruxas, porque é sábado, né? Então tem o Panil sexta-feira, que sábado infelizmente não tem. Vamos ver o que o Aguinaldo vai aprontar no Dia das Bruxas. Sexta-feira, Dia das Bruxas. Trazer a vassoura pro Luiz Neto sair com uma louca daqui. Tchau. Do Barcanadura. 8 e 6, 8 e 6. Não, segura, cara. Você fazia programa. Segura todo mundo aí. Tchau. 8 e 6, a gente tá encerrando essa edição do Pan News. Você continua com a gente em nossas plataformas na internet. Não esqueça, participe com a gente. O Espaço é Democrático. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Parecia locutor de turf agora de cavalo, você viu? Mandou bem, tchau. mandou bem. Tchau. Valeu.